Saudações, meus amigos, com vocês, Cristiano, do canal do Camarada Comissário, falando da cidade de Fortaleza, aqui no Nordeste do Brasil. Essa semana, uma blogueira de esquerda, conhecida como Laura Sabino, publicou uma nota de pesar, digamos assim, pela morte de um famoso funkeiro, MC Kevin. Nessa nota, ela atacava a imprensa de uma forma geral, porque ela teria abusado do seu direito de liberdade de expressão e teria criticado este reles insignificante como pelo fato de que ele vem da favela. O que ela publicou no Twitter dela dizia que dava nojo às matérias da imprensa porque estavam atacando somente por ser pobre, negro e da favela. Para quem não conhece a Laura Sabino, ela é integrante do Partido Comunista Brasileiro e isso por si só já mostra o nível dos militantes deste partido, com respeitadíssimas exceções. Eu pessoalmente conheci 2 militantes do Partido Comunista Brasileiro, da cidade de São Petersburgo, moças bastante decentes, visitaram a cidade. Eu tive o grande prazer de mostrar a elas pessoas absolutamente normais, como se diz que nada as desabona. Mas esse canal da Laura Sabino, quando você abre logo a lista de vídeos do canal, você fica até com vergonha alheia. Você vai ver coisas nesse canal que sequer a extrema-direita faz. Por exemplo, tem um vídeo lá com uma caricatura de Marx e Engels, como se fosse como maloqueira, usando shortinho de mulher. Quer dizer, Marx e Engels como sendo travestis. Nem mesmo o canal do Conde Lope de la Villanueva chega a um nível tão baixo. Nem no canal do Olavo de Carvalho você vai ver coisa parecida. Eu já vi o Olavo de Carvalho falando muita besteira, disseminando muito anticomunismo, mas nunca vi vídeo nenhum dele, página nenhuma dele, com esse tipo de charge escrota, digamos assim. Quer dizer, nem mesmo a extrema-direita faz isso, mas a Laura Sabino acha isso lindo. Quando você olha para os vídeos dela, tem um mesmo que se trata de uma suposta discussão sobre marxismo-leninismo. E num deles você vê lá uma espécie de cosplay da Conchita Wurst. Um rapazinho lá, que dizem que inclusive parece que é um professor universitário agora, todo barbado, vestido de mulher, cabelo longo, que você não sabe o que é aquilo ali, se é um homem, se é uma mulher, se é uma mulher tentando parecer homem, se é um homem tentando parecer mulher, se está tentando parecer, sabe-se lá quem. Sabe-se lá quem. É um negócio tão escroto que, para quem não sabe, aquilo ali é um verdadeiro cosplay da Conchita Wurst. Conchita Wurst é um pederasta turco que foi para um concurso musical chamado Eurovisão. E lá ele se apresentava exatamente dessa forma, quer dizer, com vestido de mulher, com maquiagem, todo querendo parecer mulher, mas ao mesmo tempo com uma barba. Tem até imitação disso aí naquele desenho, naquela animação chamada Minions. E isso é uma das razões pelas quais, se você for um pai de família, você tem que ter muito cuidado antes de colocar hoje qualquer coisa, qualquer programa dito infantil, digamos assim. Parece que agora vai lançar até um livro esse sujeito. Aí você fica pensando, como eu já mencionei aqui para vocês, eu escrevi um livro inclusive com fotografias belíssimas, deixa eu pegar ele aqui para vocês, sobre uniformes do Exército Vermelho. É claro que esse livro ele tem muito mais do que informações sobre uniformes, ele tem informações com documentos, inclusive, documentos exclusivos, alguns que eu adquiri na minha pesquisa, sem falar que se trata de uma obra que foi feita, quer dizer, por 3 pesquisadores de 3 países diferentes. Quem é aqui no Brasil que anda fazendo esse tipo de pesquisa no campo da história? É muito raro. Eu já mostrei aqui para vocês. As fotos, a propósito, são do Evgeny Mukhanov. Aqui vocês podem ver algumas delas. E, claro, tem muita informação também sobre o Exército Vermelho, sobre as batalhas, em que situação foi usada
Muita coisa interessantíssima. Já faz mais de um ano que eu estou tentando lançar esse livro no mercado editorial brasileiro. Teve até editora que disse que se interessou, que achou legal e tal, mas depois sumiu. Coisa típica do Brasil. Aí você fica pensando, quer dizer, quando você quer lançar uma coisa séria, uma coisa que é interessante, uma coisa que engrandece, inclusive culturalmente, o povo brasileiro, porque isso aí depois, às vezes até uma embaixada vê, tem um autor no Brasil que está pesquisando, que está publicando essa obra aqui sobre o Exército Vermelho. Isso até ajuda a aproximar países, ajuda a aproximar povos, principalmente no campo da chamada diplomacia pública. Aí você vê um degenerado que só porque se veste de mulher sai tudo quanto é editora atrás, querendo publicar a obra daquele sujeito, querendo publicar em blog, querendo publicar em tudo quanto é lugar. Quando era para ser, na realidade, um motivo de vergonha. E, infelizmente, isso que acontece com esse rapaz também acontece no Brasil. No Brasil, não só no Brasil, como na realidade em todo o mundo. No mercado musical. Eu me recordo quando eu era criança, tinha um colega que inclusive hoje ele é ativista político, Lenin. O pai dele era professor de história, música de excelentíssima qualidade. Eram músicas de teor crítico, de teor operário, música mesmo para comunista ouvir. Daí você acha que tinha algum interesse das gravadoras em publicar, não só publicar, porque também não basta só publicar. Publicar é uma coisa que até a pessoa mesmo pode fazer. Claro que ela vai gastar também uma quantia considerável de recursos. Também tem que divulgar, tem que dar publicidade àquilo. Qualquer obra, você precisa não só publicar, como também dar publicidade. Exatamente para que as pessoas passem a conhecer. Esse tipo de artista, infelizmente, ele é absolutamente desvalorizado pelo mercado musical. As exceções no Brasil são autores que já vêm das antigas. Um Zé Cabaleiro, um Chico César, um cantor que produz música de qualidade e já vem batalhando há muito tempo. Muitas vezes tem a sorte de conhecer um político, um empresário que valoriza aquele tipo de arte, mas que esse tipo de arte também pode ser financiado por pessoas comuns, como eu, como você. Começando de uma atitude bastante simples, conhecida como comprar o disco, como ouvir, como consumir aquele produto e divulgar aquele artista. Só que, será que hoje os jovens, principalmente os jovens, né, que se dizem comunistas, andam realmente escutando esse tipo de coisa? Eu fui em um grupo e comentei essa postagem. Comentei essa postagem dela com uma citação muito simples. Essa moça, essa tal de Laura, ela calada, é uma poetisa. E por que eu digo isso? Porque infelizmente ela passa uma péssima imagem das pessoas que no Brasil têm interesse nisso aqui, na obra filosófica de Karl Heinrich Marx, e principalmente em ativismo operário e ativismo comunista. Ela passa uma péssima imagem, não só ela, como muitos grupos ditos de esquerda. Você vê nesses grupos pessoas querendo defender o uso de drogas, não importa quais, gente querendo defender a vadiagem, sujeito que não quer trabalhar, gente promovendo a coprolalia, lembrando que coprolalia é doença, inclusive estudada pela psicologia, para quem não conhece. Você vê gente que é completamente indisciplinada. Aí alguém pode dizer, não, é porque ali a pessoa está na hora de relaxamento e tal, você está na internet, só que isso aí não justifica. Quando eu morava lá na Rússia, eu lembro que tinha um grupo da Juventude Comunista, que era um grupo, como se diz, né, de o lixão, né, um grupo para falar besteira. E, tipo, esse grupo, mesmo nesse grupo, eu não via esse tipo de comportamento. Eu não via de jeito nenhum.
pessoas completamente normais, tinha alguns debates interessantes, alguns de pouca relevância, mas enfim, dentro de padrões civilizatórios. Eu fui a festas do Consomol, eu fui a festas lá. E eu não ouvia, até porque também sempre tinha um adulto fiscalizando, apesar de que eu acredito que mesmo sem fiscalização de adultos seria a mesma coisa. Eu não via música, não ouvia, nem via nem ouvia música com pornografia, nem com drogas, com nada disso. Isso significa que eles tinham o quê? Que eles tinham disciplina. Daí eu fico me perguntando por que um russo, um comunista russo, pode assumir uma postura dessas, mas um jovem comunista brasileiro não pode. Será que é porque eles são alguma raça superior, alguma coisa do tipo? É claro que não. Isso se chama disciplina. Essa é a grande diferença. Isso é o que diferencia o jovem brasileiro de tantos outros jovens que tem aí pelo mundo. Esse jovem que caiu agora, é claro que, como qualquer pessoa no mundo, ele veio a óbito. Ele encontrou, mais cedo do que o previsto, a morte, que é na realidade o verdadeiro poder, porque a morte vem para todo mundo. Então não faz sentido alguém celebrar a morte de outra pessoa, ter algum tipo de alegria por isso. Mas, após fazer uma análise meticulosa das letras deste tal MC Kevin, que inclusive estão disponíveis no site letras.com.br, cheguei à conclusão de que esse rapaz, que tinha apenas 23 anos, não passava de um mero desperdício de oxigênio no nosso planeta. E por que eu digo que esse MC Kevin ele era um verdadeiro desperdício de oxigênio? Isso aí não tem nada a ver com a história de, não, porque era pobre, porque nasceu em favela, não tem nada de discursinho vitimista. Porque o Claudinho Bochecha, dois grandes músicos, que inclusive também tocavam funk, na época que faziam funk para gente normal. Também morreram muito cedo, infelizmente. Morreram muito cedo. Cadê que foi publicada alguma coisa, digamos, tóxica sobre eles? Claro que não, o país inteiro sofreu a perda deles. Eram dois grandes músicos. As músicas do Claudinho Bochecha eram músicas que falavam de amor, eram músicas que, enfim, músicas que estavam muito além, principalmente dentro de padrões civilizatórios, comparando com a música deste tal MC Kevin. Claudinho e Bochecha, que a propósito eram operários, eram dois pedreiros que, milagrosamente, como raramente vai acontecer, se tornaram dois grandes músicos no Brasil. Cantores que fizeram sucesso no Brasil e fora dele. Inclusive, até mesmo cantores de MPB como a Paula Toller e como outros também fizeram homenagens. Você encontra hoje regravações de músicas do Claudinho Bochecha por parte da Marisa Monte. Dificilmente algum jornalista vai falar alguma coisa negativa sobre eles. Também viviam em favela, também eram pobres, eram negros e se destacaram no mercado musical. Mas por que é que estão falando tão mal do MC Kevin? Eu já quero dizer logo aqui que se você gosta desse artista, é melhor você trocar de canal porque vai doer para você. Como eu disse, eu resolvi estudar a letra das músicas deste MC. E o que é que você encontra na música deles? Você encontra propaganda da pornografia, você encontra propaganda da vulgaridade, você encontra erros de língua portuguesa, você encontra propaganda da promiscuidade. Quando eu falo em promiscuidade aqui, estou falando, no caso da música dele, principalmente promiscuidade masculina, porque tem muita gente que adora falar da promiscuidade das mulheres, mas
acha o maioral quando o sujeito é um homem promíscuo. E, principalmente, propaganda do alcoolismo e da narcomania, quer dizer, do uso de drogas. Um conteúdo absolutamente destrutivo que eu acredito que nenhuma pessoa com a cabeça no lugar permitiria que o seu filho, que a sua filha ouvisse. Nós somos aquilo que nós consumimos. Se o sujeito passa o dia ouvindo esse tipo de funk, onde você tem palavrões, onde você tem vulgaridade, onde você tem propaganda da narcomania, propaganda do alcoolismo, propaganda da prostituição, como é o caso de Doutora 3, dentre outras músicas dele, então você vai, se não se tornar aquilo, vai ser conivente com aquilo. E a maior prova disso é que quando eu critiquei a postagem da Sabrina, você tinha pessoas que mais pareciam bonobos comentando logo abaixo. Geralmente eram comentários furiosos, evidentemente. Comentários que, a propósito, tinham palavrões sendo usados no lugar de vírgulas, pessoas que usavam palavrão como quem usa vírgulas, e por aí você vê o nível de degeneração moral dessas pessoas. Pessoas que deveriam estar ouvindo música de qualidade para educar as massas, para dar o exemplo ouvindo esse tipo de música. E por que isso acontece? Porque aqui, no Brasil, as chamadas juventudes comunistas, elas não têm disciplina. Nunca serão. Nunca serão comunistas. Porque todo comunista tem uma coisa chamada disciplina. Quem serviu nas Forças Armadas, quem fez NPOR, como foi o meu caso, quem mesmo esteve como recruta, sabe o que é disciplina. Eu vi muitas vezes em acampamentos da juventude comunista, principalmente em acampamentos de verão, o sujeito vacilava e o Andrei Yazov, né, que é o coordenador, coordenava muitos eventos, ele dava um grito mesmo na cara do sujeito. Ele não chamava palavrão, claro, mas dava um grito na cara do sujeito. E não tinha essa do sujeito ficar com raivinha, ficar ofendidinho, ficar ressentido ali, querendo chorar, não sei o quê, como a gente vê muito aqui nos comentários. O sujeito vacilou, então ele escuta aquele carão e fica calado, porque o cara vacilou. E é assim que tem que ser. O problema é que esses jovens aqui no Brasil, eles fazem o quê? Eles ficam com raivinha. Olha só o fulano ali, cara extremamente arrogante, porque está reclamando disso e aquilo. Quer dizer, esses sujeitos são tão ególatras que eles só querem ser recompensados, só querem ser mimados, só querem ser adulados. É por isso que a gente vê essa palhaçada que a gente vê hoje no movimento na esquerda brasileira. Esquerda é essa que de comunista não tem absolutamente nada, sim de liberal. A diferença entre um comunista e um liberal é enorme. O comunista tem disciplina e essas pessoas não têm disciplina. Essas pessoas têm sim vaidade, muitas delas se dizem comunistas só para parecerem diferentes, essa que é a grande verdade, só para poder colocar um broche do Che Guevara, um broche até mesmo da... Ainda me recordo uma vez, uma moça que eu conheci, que não sabia nem o que era a União Soviética, achou muito legal uma camisa minha com o brasão da União Soviética, queria também. Uma pessoa que não tinha a menor afinidade intelectual com aquilo ali. Mas não, queria ter, provavelmente para chocar, né, para lacrar, digamos assim. É até bom que agora estejam lacrando de outras formas e estejam, pelo menos alguns deles, deixando isso aí de mão. Ou talvez não. Mas o certo é que essas pessoas não têm disciplina. Não têm disciplina e têm péssimo gosto musical. Tem pessoas que dizem assim, não, que gosto não se discute. Se discute sim. Se discute sim. O que é ruim tem que ser criticado. Tem que ser criticado e mais do que isso. Quem consome o que é ruim tem que saber fazer autocrítica. Quem está no caminho errado, quem está do lado errado, tem que saber fazer autocrítica.
E isso é uma coisa que essas pessoas não têm. Porque geralmente o que fala mais forte nessas pessoas é o orgulho, a vanglória, é a vaidade. É isso. E principalmente a arrogância. Eles chamam você de arrogante, mas eles que são os mais arrogantes. Isso aí me faz lembrar um famoso vilão de um jogo de videogame, que ele sempre diz que todo mundo é arrogante, sendo que no final ele acaba sendo mais. E isso é o que a gente percebe nessa juventude. Esse tipo de música, e eu falo aqui do funk, mas poderia muito bem falar também da música do Rammstein e de tantas outras bandas. São músicas destrutivas. Esse sujeito ele levou agora uma grande queda na carreira dele, queda, aliás, que não vai mais erguer de jeito nenhum a carreira dele, e quanto a isso, ainda bem, tinha que ser banido da indústria musical. No máximo deixar o quê? Não, a turma aí quer ouvir esse tipo de coisa, se junta aí no quarto e tal para ouvir. Mas se você ouvir esse tipo de música, você vai ver que ali você tem vulgarização do corpo humano, você vai ver que tem degradação, você vai ver que só tem valores que não prestam, além de um péssimo vocabulário. E é esse que hoje, é esse lixo que hoje está sendo jogado para a juventude, e enquanto você tiver pessoas cultuando isso aí, criando ídolos, você não vai ver o comunismo no Brasil andando para frente.